O isolamento de um 5 não depende apenas de seu recuo para a privacidade, nem mesmo da construção de paredes emocionais. O isolamento psíquico do tipo pode ser visto como o hábito de se desvencilhar de sentimentos a fim de se observar. Esse hábito de atenção pode se tornar particularmente óbvio em situações de estresse, de intimidade ou em situações imprevisíveis que exijam uma resposta espontânea. Em casos extremos de desprendimento, um 5 pode tentar desaparecer congelando a atenção num ponto situado no exterior imediato do corpo físico. Fui praticamente um ermitão a maior parte de meus 20 anos, sem telefone, poucos amigos e uma casa onde se chegava após longo percurso de carro, numa estrada ruim. Na época em que resolvi estudar fotografia, não sabia como manter o fio de uma conversa. No primeiro ano de escola, comecei a fazer terapia. Me recomendaram trabalho com o corpo. Eu ficava tão bloqueado durante os exercícios respiratórios que não conseguia sequer sentir meu corpo. Numa sessão, tive uma convulsão completa e descobri que eu tinha me colocado à parte observando todo o processo de convulsão, sem nenhuma sensação no corpo. Desde então, tenho regularmente a consciência de estar do lado de fora do corpo me observando. Isso acontece quando tenho de entrar em cena, mesmo que eu tenha ensaiado. De repente, posso me descobrir separado, observando meu corpo fazer os gestos daquilo que esperam que eu faça. Além de fornecer um amortecedor para a experiência imediata de uma emoção forte, o hábito de se desprender de sentimentos, a fim de observar, pode produzir um exemplo dramático daquilo que os mediadores reconhecem como a separação entre o objeto de atenção e o observador interior. Às vezes me sinto como uma de minhas velhas bonecas de papel, com um belo vestido pendurado na parte da frente, com pequenas dobras sobre os ombros. Ninguém me vê, só vem a frente do vestido e meu rosto de boneca de papel. Enquanto isso, estou atrás de mim mesma, como a terceira pessoa em minhas conversas, olhando o rosto das pessoas com quem falo e o meu próprio rosto, lá atrás do vestido. Quando eu tinha 17 anos e comecei a fazer sexo, minha mente dava saltos e eu ficava do lado de fora me observando. Fazer amor é o exemplo mais claro do lugar aonde eu vou quando estou sob pressão. No fundo, quero evitar a pressão, mas, se tenho de enfrentá-la, me vejo me desligando do sentimento. Quanto mais difícil fica a minha vida, mais fascinada fico em me observar. Fico imaginando o que vou fazer a seguir. Me casei porque queria ver o que eu ia fazer e deixei o lobo chegar bem perto da porta, porque queria ver como me livraria dele. Esta prática pode dar a não-5s uma amostra do que é se desprender e observar um objeto de atenção interior. Este é o modo de prestar atenção que 5s aprenderam na infância, como forma de se sentirem seguros em situações ameaçadoras. Há diferenças entre o hábito de um 5 separar a atenção de objetos que o assustam, como pessoas intrusivas ou fortes emoções sexuais, e a consciência que o mediador tem sobre a separação entre o eu observador e o objeto que é contemplado. Uma diferença significativa é que um 5 se congela na postura de desprendimento, compelido pelo hábito de observar um evento assustador se realizar e constrangido a manter a atenção separada dos sentimentos associados àquilo que ele ou ela vê. Se o observador se deixasse absorver pelos sentimentos gerados pelo evento assustador, 5s perderiam sua defesa, que consiste em manter a mente e as emoções separadas. O 5
então estaria vulnerável a ser afetado por outros e a sentir seus próprios desejos. Em contraste com a observação congelada de um 5, que evita o sentimento, o observador interno de um mediador é capaz de se fundir e se tornar um só com objetos internos de atenção, tais como sensações físicas, a ressonância de cantos, imagens e emoções puras. Imagine-se de pé em frente a alguém que tentou se intrometer em sua vida. Pode ser a mãe que mexeu em suas gavetas quando você não estava em casa, ou o irmão que apanhou seu diário e leu meses a fio antes que você percebesse. Capte em seu corpo o sentimento que você tinha de estar violentado de uma maneira que você não podia controlar e imagine também como seria ter de conviver com esta pessoa em sua casa dia após dia. Agora ache um meio de se isolar da influência daquilo que a pessoa fez. A ênfase neste exercício está em se proteger contra a necessidade de sentir isolando-se do intruso, mais do que em se segurar para conter a emoção. 5 relatam uma sensação de controle e até mesmo de prazer em ser capazes de se desprender e de não ser afetados por influências externas. Alguns 5 dizem que se movem para as profundezas de si mesmos, onde não há nenhuma emoção. Outros dizem que se separam de um intruso se deslocando para trás de um muro ou de um espelho de manjamento, o que desviam a atenção para um local seguro, imediatamente fora da interação. Daquele ponto favorável, podem observar o que está acontecendo sem se envolverem emocionalmente. Quando os 5 são levados à meditação, quase invariavelmente descobrem uma inclinação natural para a prática do desprendimento. Vipassana e Zen são exemplos de tal prática, e ambos enfatizam o poder da observação interna pelo soltar-se de pensamentos e outras intrusões numa mente vazia. A atração para um 5 pode, infelizmente, ser o desejo de se tornar um mestre de não envolvimento e de se proteger de jamais ter de sentir os medos e desejos da vida comum. Em virtude desse desejo, de um desprendimento mental prematuro, o 5 tem sido chamado de o Buda não iluminado. Considere a diferença entre o desprendimento prematuro de um 5 que medita, a fim de se tornar mais imune a sentimentos, e este depoimento de um 5 que sempre usou o estado mental do desprendimento como forma de se tornar mais consciente daquilo que sente. Sempre fui corredor, e durante muitos anos considerei a corrida uma metáfora do desejo de ir o mais longe possível de casa com minhas pernas. Não importa o que estivesse acontecendo em casa, eu podia ter a certeza de mandar tudo para os ares assim que eu estivesse a meia milha de distância. Meus pensamentos sumiam e eu ficava livre de tudo, exceto da natureza passando rápido e meu corpo em movimento, que parecia seguir sem nenhum esforço da minha parte. A distância é o meu elemento. Me preparar para uma corrida de 50 milhas e fazer isso todo ano é um ponto de honra em minha vida. Também uso a corrida como forma de chegar a meus sentimentos. Tenho a certeza de que uma corrida vai me aliviar de qualquer coisa que esteja me oprimindo. E quando as coisas estão mais claras, tento me conscientizar do problema e deixo meus sentimentos ir e vir. Chamo isso de correr com um problema e aprendi muita coisa sobre mim dessa maneira. Em várias ocasiões, tive estalos intuitivos sobre uma questão com a qual eu estivesse correndo, como uma vez em que me vi desembestado entrando num cânion, na direção de um parceiro promissor em minha firma, e me afastando de outros 2 rivais fortes, embora, é lógico, não houvesse ninguém no cânion, exceto eu mesmo. Noutra ocasião, achei que ia ter dor no tornozelo, mas sabia que alguém ia me ajudar e me carregar de volta.
e isso foi uma representação exata daquilo que ocorreu mais tarde na negociação com a qual eu estava correndo. Este corredor encontrou um meio de permitir o afloramento de seus sentimentos e suas impressões, enquanto se acha num estado mental de desprendimento. Não corre nenhum perigo de ser pego por suas emoções, no sentido de não conseguir soltá-las. O que é incomum para um 5 é que ele é capaz de se permitir sentir, de deixar surgir suas emoções espontaneamente antes de estar preparado para elas. Quando está correndo, sua atenção está sintonizada com o observador interior e, como está disposto a lidar com seus problemas, em vez de tentar colocá-los de lado, ele se concentra em suas dúvidas, em vez de se desprender delas durante a duração da corrida. Durante épocas difíceis, um observador prefere se arrumar com menos a se arriscar a buscar outras pessoas para obter mais. A reação preferida é se afastar, instituir um movimento de economia, reduzir as necessidades pessoais ao estritamente necessário e minimizar a dependência em relação aos outros. Há um sentimento de independência quando um 5 mentalmente diz: não preciso disso, posso passar sem. Há mais prazer em sobreviver com o mínimo do que em acumular um monte de supérfluos, que não tem nenhum uso. Meus objetos portáteis são uma cama de vento, um gato, alguns livros muito importantes e algumas mudas de roupa. O café da manhã é sempre o mesmo, uma barra de granola e uma xícara de chá. Há muito prazer no pouquinho que uso, uma gratidão verdadeira por ter ar suficiente, comida suficiente e tempo suficiente para ficar sozinho. Não me sinto carente por viver com tão pouco. Estou fora da competição que governa a vida de meus amigos. Mais dinheiro significa mais impostos. Uma casa grande significa estar preso como um escravo. Para mim, luxo é algo como ter sobremesa após o jantar. Mas comer sobremesa toda noite me faria sentir como se eu fosse governado pela sobremesa. Então, eu abriria a mão dela e faria jejum. 5 abastados também gostam de prescindir. Muitas vezes há o sentimento de ser empobrecido, uma atmosfera interior de vazio, como se tudo o que é oferecido não fosse nutritivo e pudesse ser prescindido. 5 abastados adotam a mesma forma minimalista de vida que seus compatriotas mais pobres e sofrem do mesmo senso de empobrecimento interior, mas a recusa em colocar sua energia à disposição de outras pessoas ou de se esforçar para ganhar dinheiro para extras não é tão óbvia quanto 5 com seus preciosos livros e sua cama de vento. Howard Hughes, o bilionário que vivia sem luxos e que por fim se afastou de quase todo o contato humano, é um exemplo de 5 exibindo características esquizoides patológicas. Chefiava seu império por controle remoto, através de intermediários e do telefone. Conseguia evitar os contatos e os conflitos, mas não desfrutava o luxo que adquiriu. Era seu hábito se sentar à mesa, mas não estender a mão para comer. Como então, os observadores podem ser atormentados pela avareza. Se prescindir dá uma sensação de prazer e até mesmo de superioridade em relação àqueles que dão duro para obter as riquezas materiais, como poderiam aqueles com necessidades materiais mínimas algum dia sentir as pontadas da ganância? O fato é que o desprendimento de 5 é mais compulsivo do que optativo. Está baseado no medo de perderem um pouco que têm, de sacrificarem a independência através do envolvimento com aqueles que querem se apoderar das fontes de suprimento, de serem invadidos por pessoas conforme foram no passado. É como se a independência de um 5 repousasse em ser capaz de registrar mentalmente: posso passar sem isso. A situação se torna insuportável
quando um 5 se torna dependente de algo sem o que não pode passar. Quando algo se torna tão valioso que permeia o espaço privado do 5, quando o 5 é pego pelo desejo de possuir uma pessoa ou uma coisa, então essa pobreza interior é intensificada pela invasão do desejo. Como os 5 dependem muito de conhecimento prévio para se proteger, seu vínculo principal é com o conhecimento mais do que com as pessoas e com as coisas. Relatam que sua sensação interna de isolamento é aliviada quando se sentem próximos de saber como funciona o universo ou de compreender o comportamento humano. É como se pudessem se incluir no mecanismo do mundo sem ter de se envolver emocionalmente, e como se, ao obterem as chaves dessa máquina, pudessem observar os outros sendo pegos pelos perigos do amor e do ódio, sem se sentir excluídos. Segui um guru durante os meus 20 anos e me entreguei ao estudo da yoga. O ascetismo tinha para mim uma grande atração. Eu acordava às 4 da manhã, mantinha uma dieta vegetariana, jejuava regularmente e fui também celibatário durante 7 anos. Acho que fiquei vendo um filme só o tempo inteiro em que estive no ashram. Eu gostava muito da rotina e descobri em mim certo poder para sobreviver com alegria e para renunciar. Aí, meu mestre me mandou sair e reingressar no mundo. Eu não devia voltar. Por 2 anos no mínimo. Saí do ashram com mais ou menos $500 no bolso. Procurei emprego e comecei a viver sozinho. Tenho de admitir que meu mestre estava na pista certa. Alá o dromate, minhas contas, ter de ser entrevistado por estranhos com vistas ao emprego, despertaram em mim tamanha reação que me lancei na yoga a fim de sobreviver. O desapego é sem dúvida o oposto do apego, e o apego provém da sensação de desejos frustrados. Quando podemos obter tanto quanto necessitamos de alguma coisa, podemos abrir mão dela, sabendo que, se necessário, podemos tê-la de volta. O falso desprendimento de um 5 se baseia numa aversão à possibilidade de sentir desejos, e não numa sensação de plenitude por ter o bastante. Com muita propriedade, 5 mostrarão que a maioria de nós se vicia em ter bem mais do que precisa para sobreviver confortavelmente e que gastamos uma quantia enorme de energia na busca de status e de riqueza material, porque nos emaranhamos em nossos próprios anseios e desejos. Porém, a necessidade compulsiva de não se envolverem, de não se sentirem conectados e de não serem coagidos pode levar 5 à crença em sua própria superioridade, porque sabem prescindir, mas não há um sentimento de satisfação em obterem aquilo que desejam. O verdadeiro desprendimento, naturalmente, requer que você tenha toda uma gama de sentimentos à sua disposição e que saiba aceitar quaisquer impressões que precisem aflorar a consciência, antes de deixá-las partir. O próprio Buda passou por muitas experiências diferentes de vida antes de se sentar e de ter sua percepção do vazio natural da mente. Começou a ensinar a prática do desprendimento só após ter tido uma fartura de prazeres e de sofrimentos e a satisfação de alguns desejos maravilhosos.